Quero te convidar a assistir a mensagem do culto de hoje. Vai estar no Instagram da Igreja Batista Reformada ADOS, e também no YouTube da Igreja Batista Reformada ADOS. Nós falamos sobre 2 Reis capítulo 5, que fala de Naamã, que ele era comandante do exército da Síria, um homem muito poderoso, um homem que tinha ganhado muitas batalhas, extremamente respeitado, extremamente rico, só que ele tinha uma doença incurável e ia morrer em breve, a lepra. É uma doença terrível, nos tempos bíblicos a gente sabe que não tinha cura nenhuma. Acontece então que esse homem, de alguma forma, ele conhecia ou tinha alguma coisa. A Bíblia diz que o Senhor deu vitória a ele, no verso de número 1, quando ele guerreou uma batalha. Acontece que a Síria já tinha invadido Israel, e uma vez invadiram lá e pegaram escravos, e tinha uma menina que era escrava que morava, na casa dele, que era serva da esposa dele. E ela disse assim: fala pro Senhor que lá em Israel tem um homem de Deus, um profeta, talvez ele seja curado. E aí então ele tem que aceitar, esse conselho. Pensa um homem poderoso, general, tem que aceitar o conselho de uma escrava dentro de casa, e ele vai e aceita, ele vai até o rei entrega a carta diplomática para ele leva presentes, chega lá em Israel, o rei de Israel rasga a roupa, diz que o pessoal da Síria está criando confusão para ter problema entre eles. E aí Eliseu, o profeta, recebe essa notícia, manda que chame ele, e Naamã vai até a casa de Eliseu. Eliseu nem recebe ele na porta, manda um rapaz falar para ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele vai ficar curado. Ele fica revoltado em tudo isso, e os companheiros dele que dizem: olha, se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor ia fazer, vai lá, toma banho lá no Rio. Veja bem, essa história mostra para nós que esse homem muito poderoso, ele não tinha capacidade de se curar, ele tinha uma doença física. E ele precisou ser humilde, O orgulho precisou ser quebrado várias vezes, como eu citei as etapas aí em que o orgulho está sendo quebrado. Aceitar o conselho de uma escrava, depois ver o rei de Israel rasgando roupa, depois Eliseu nem receber ele na porta recebe, depois ir no Rio Jordão, que era um rio sujo naquela época. Tudo isso Deus está o quê? Quebrando o coração dele, como Jeremias lá na casa do oleiro, lá Deus quebrando, o vaso de barro trincado para construir um novo. Então é muito importante a gente entender que obediência precede a bênção, e que Deus se opõe aos orgulhosos, como diz Tiago capítulo 4, verso 6. Então, aquele que se humilha diante do Senhor vai ser abençoado. Humildade precede bênçãos. Então guarde isso no seu coração e lembre que diante de Deus a nossa humildade, ela é algo maravilhoso. Deus é soberano em todas as coisas, e nós sabemos que Ele nos recebe de graça. Então, de forma gratuita, esse homem foi abençoado, porque ele deixou Deus corrigir o coração dele primeiro, para depois, então, ele ser abençoado. Deus te abençoe.